capítulo 21, aliás, capítulo 20, capítulo 20 e no versículo 23. Capítulo 20 e versículo 23. Aleluia. Falou? Pastor, repete. João, capítulo 20, versículo 23. Começando pelo 22, é mais o versículo 22. Nós vamos ler até o 31. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado assim, ó, você crê no Senhor Jesus? Mesmo não estando vendo Ele? Aleluia. João capítulo 20 e versículo 21, aliás 22. Aleluia. Acharam? Amém. Aleluia. Diz assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoar os pecados, lhe serão perdoados. E aquele que os retire, lhe serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos ao Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira alguma crereis. 8 dias depois, estava outra vez os discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se a pessoas no meio e disse: paz seja convosco. Depois disso, disse a Tomé: põe aqui a tua mão e vê as minhas mãos. Chagas tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Você é crente? Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos no livro. Esses, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que creiam, tenham vida em seu nome. Amém? Amém. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, neste momento o teu povo que aqui está presente. Realiza a unção da tua graça e o mover da tua palavra. Amém? Podeis tomar seus assentos. Eu quero estar orando agora para as pessoas que moram em outro país, que moram distante, fora de Maringá,
Né? Os margaeses precisam aprender a vir para a igreja, então eles têm que. Não é tão longe assim, né? Lá no Rio Grande, eu fui fazer uma campanha no Rio Grande, lá em Entre Rios, e tinha pessoas que andavam 40 quilômetros para ir na igreja, só para participar da campanha. É aí que Deus opera, irmão. Não é simplesmente pelo esforço do pastor. Eles andaram 40 quilômetros, eu andei 1000 quilômetros para levar a bênção a eles. Então é assim que as coisas acontecem. Crer sem ver. Hoje, grande parte do povo são como Tomé. Glorioso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu venho apresentar todas as nações da terra. Aonde quer que esteja uma pessoa necessitada, Deus. Aonde quer que esteja uma pessoa enferma, com problemas. Que o Senhor entra com providência e traz a restauração na carne, no sangue, nos nervos e nos ossos. Operando milagres e maravilhas, Pai, porque Tu és Deus e Tu és grande e poderoso. E neste momento, Senhor, já quero agradecer o milagre que o Senhor está operando fora dessa nação. Abençoa, Senhor, as nações e livra, Senhor, o nosso país desse conflito de guerras mundiais. Em nome do Senhor Jesus, Pai, coloca a Tua paz no meio das nações para que essa guerra se acabe. Em nome de Jesus, e que o Senhor venha e o povo esteja em paz para a honra e a glória do Senhor. Amém? Olha bem, o versículo 22. Havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O sopro de Jesus encheu o coração dos discípulos, porque quando os discípulos andavam com Jesus, eles acompanhavam Jesus. O que eles estavam fazendo? 12 homens andando atrás de Jesus sem fazer nada. Mas o que eles estavam fazendo? Você entra na faculdade e você não está trabalhando ainda. Então você está todo dia ali. Você está fazendo o quê? Estudando. O que você está fazendo ali na faculdade? Estudando. Não. Aprendendo. Amém? Ele estuda para aprender. Né? Então, os discípulos estavam aprendendo como fazer a obra de Deus. Se eles não aprendessem, hoje eu não estaria lendo essa mensagem. Você está entendendo? Porque eles escreveram. E como servo, como crente verdadeiro, eu aprendi também a transmitir. Amém? Não só a palavra, mas como as bênçãos do Senhor Jesus. E Jesus pegou e deu um sopro no seu discípulos. Depois que Jesus ressuscitou, né? Foi crucificado, foi morto, foi machucado dos lados de tudo. Aí, eles estavam reunidos juntos. Jesus já tinha ressuscitado. Então Jesus apareceu aonde estavam os discípulos. Só que naquele momento Tomé não estava lá. Qual era o nome de Tomé? Acabei de ler agora. Qual era o nome de Tomé? Dídimo. Dídimo. Aí, Dídimo. Tá vendo? Não é Aragão, não, é o Dídimo. Olha bem. E ele não estava junto. Quando Jesus foi embora, quando ele chegou, o discípulo disse assim: olha, vimos a Jesus. Ele falou: não, se eu não tocar o meu dedo nas chagas da mão dele, e não colocar a minha mão ao lado machucado dele, eu jamais creio. Você pode enxergar Jesus agora? Pode ou não?
Quem tem fé aqui? Faz assim. É através da fé que você enxerga Ele. Não com seus olhos, não. Amém? Aí, ele não acreditou. 8 dias depois, estavam todos os 12 dentro da casa. Nesse dia, estavam completos os 12 discípulos. O Dídimo estava lá, né? A porta estava fechada. De repente, irmão, Jesus estava na frente deles. Eu acredito que eles até assustaram quando de repente apareceu Jesus, né? Aí ele foi direto e Tomé disse: Tomé, toca aqui minhas mãos, coloca o seu dedo na minha chaga. Levantou o manto e disse: coloca agora as tuas mãos do meu lado, Tomé. Falou: olha, Tomé, bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou bem-aventurado é aquele que crê sem ver? Porque ele sabia que a humanidade dali para frente ia precisar acreditar em Jesus para alcançar alguma coisa. De repente, Dima não tinha nem o que falar. O que ele ia responder? Aí eu pergunto para você: será que ele tocou na chaga de Jesus? Você acha que sim ou não? Ele foi obrigado a tocar. Foi. Se ele foi incrédulo, agora ele vai dizer: eu não tenho certeza porque eu não toquei. Toca, Tomé. E se ele não tocasse, seria excluído do reino do céu. Ou ele tocava, ou ele perdia a salvação. Porque ele desafiou o Filho de Deus, aquele que mais fez. Mas não passou, ficou só nisso. Jesus continuou mais para frente. Jesus se uniu e curou muitas pessoas ali. Só que essas curas que Jesus fez não está escrito no livro da Bíblia. Tá? Somente a mensagem aqui que ele fez. Agora, você crê que ele fez ou não? Com certeza fez. Amém? Jesus foi embora novamente. Os discípulos ficaram. E Jesus não estava perto mais. Aí Pedro disse assim: eu vou pescar. E Pedro era pescador profissional. Eu vou pescar novamente. Não tem mais o que fazer. Jesus não está mais em nosso meio. Mas ele já tinha recebido o Espírito Santo. Entendeu? No sopro de Jesus ele recebeu o Espírito Santo. Só quem não recebeu foi Tomé. Por que Tomé não recebeu? Porque naquele dia ele não estava junto. Se ele estivesse junto, teria sido cheio do Espírito Santo também. E provavelmente jamais iria discutir que não acreditava. Hoje existem muitas pessoas, muitos ministérios que não creem em Jesus da forma que é devida. Tem muitos ministérios que são Tomé ainda. Amém? Acho que precisava ter assim, a igreja dos Dídimo, né? Seria maravilhoso. A gente falar aquilo ali é a igreja de Tomé. Já pensou? Essa é a realidade. Quando Jesus saiu, Pedro foi pescar. Como Deus tinha derramado sobre a vida deles o mover do Espírito Santo. Eles estavam pescando, Jesus apareceu na praia, só que eles não conheceram Jesus. Eles pescaram a noite inteira, desde a tarde até a manhã. Na hora da oração, 6 horas da manhã, eles saíram do mar
estavam saindo do mar para lavar as redes. Então, Jesus apareceu lá e eles não conheceram Jesus. Ele disse: volta e lança as redes sobre o mar e alcançará peixes. Entra novamente em alto mar e lança suas redes e virá peixe. Pedro disse: ó Senhor, pescamos a noite inteira e nada alcançamos. Mas ele não estava conhecendo Jesus ainda. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Aí ele foi, levou o barco para o alto mar e lançou a rede. Nem a rede acabou de afundar na água, já não cabia peixe mais dentro da rede. Chamou os outros discípulos, os outros companheiros para puxar a rede, porque ele sozinho não aguentava. Tiraram a rede do mar e naquela rede estava cheia de peixe. Amém? Só que antes deles tirar os peixes da rede, aí eles conheceram quem era Jesus. Quem era Jesus? Porque lá fora na praia já estava a brasa e o peixe assado para os discípulos comerem. E o pão junto. Quando eles viram o peixe e o pão pronto para comer, abriu-se os olhos de Pedro. E Pedro, que ele estava só de calção, né, sem camisa, ele vestiu a roupa dele, o manto dele e pulou dentro da água de novo, de vergonha de Jesus. Aí Jesus disse: puxa a rede para fora. E eles puxaram. E naquela rede, eles foram contando. Haveria sobre aquela rede 153 grandes peixes. Não era qualquer peixinho, não. Não era lambari, não. Não era bagre, não. Não era piaba só, não. Era peixes grandes. Amém? A Bíblia diz muito claro: 153 grandes peixes. Aí eles vieram para a praia, ajoelharam a Jesus e participaram ali do peixe e do pão. Então dali para frente eles tomaram uma decisão, porque Jesus disse para eles: olha, suba a cidade e ficarás no templo. Aí ele disse assim: que ali eu enviarei a promessa de meu Pai. Ia chegando o dia de Pentecostes. Então era o dia que Jesus estava preparando para subir. Porque durante esse tempo todo ele ficou na terra para quê? Se ele já tinha ressuscitado, ele já tinha descido ao inferno e retirado as almas que o diabo mantinha preso lá dentro. O que ele ficou fazendo no mundo ainda mais 40 dias? Ele ficou ali para instruir os discípulos e fortalecer a fé deles. Amém? Pergunta para o irmão que está ao seu lado: você tem fé? A Bíblia diz que aquele que tem fé e promessa não morre enquanto Deus não cumprir. Amém? Às vezes a pessoa fala assim: mas a minha promessa está demorando. Se você receber ela imediatamente e morrer, vale a pena? Vale não? Não. Então, você recebe a promessa e aguarda o final da sua vida. Porque ele vai chegar. Mas hoje ou mais amanhã vai chegar. Mas aquele que é obediente a Deus, irmão, Deus acrescenta anos de vida. Aí Jesus disse assim para os discípulos, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2: ficai na cidade de Jerusalém, até que lá do alto seja revestido do poder. Aí eles subiram para lá.
Quando ele falou isso, os anjos veio buscar Jesus. E pegou um do lado, outro do outro e levou Jesus. E os discípulos ficaram com a boca aberta, olhando para cima, vendo que Jesus foi entrando, subindo nas nuvens. Aí quando eles olharam de lado, tinha mais 7 anjos do lado deles. Os anjos disseram para ele: por que estáis olhando para os céus, para cima? Esse Jesus que viste subir, virá a descer. E esse Jesus que você viu subir, virás a descer. Então, irmão, nós estamos hoje aguardando a vinda de Jesus. Se nós observarmos o que está acontecendo no mundo, nós vamos entender que a vinda de Jesus está muito perto. Por quê? A Bíblia nos ensina que quando todas as nações se levantar contra Israel, aí é impossível Israel vencer, não é? Por ser um paísinho do tamanho do estado de São Paulo. Só que guerreia a vida inteira e nunca perdeu. Você já imaginou isso aí, irmão? Guerreia com nações imensas e nunca perdeu. O maior país do mundo, que é a Rússia, segundo o Canadá, tem medo de Israel. Não, ele não cutuca Israel, porque sabe que o negócio é diferente. Mas por que Israel é assim? Por que isso acontece em Israel? Um país pequeno é o maior país preparado em armamento de guerra. Lançam bomba sobre Israel e ele explode ela no ar antes de cair na terra. É raro cair um míssil daquele em Israel. Mas o que ele joga lá cai tudo. Entendeu? Esses dias, em 10 minutos, eles acabaram uma parte do livro do povo do Hezbollah. Então, Israel não perde porque Israel tem a promessa do Senhor. Não é o tamanho que vale a pena, é a fé que você tem, é a promessa que você tem. Eu quero dizer para você, que o dia que você nasceu, você recebeu uma promessa. Aí nós temos que descobrir qual é a promessa que Jesus tem para mim. Amém? Mas se eu não busco a Deus, se eu não oro a Deus, se eu não falo com Deus, se eu não procuro conhecer a palavra de Deus, como que eu vou descobrir a minha promessa, irmão? Você já entendeu? É impossível. Porque para mim entender, eu tenho que falar e ouvir. É ou não é? É assim ou não é? Ah, missionário, pastor, mas como que eu vou saber? Como que eu vou saber falar com Deus? Deus falou com você hoje? Que jeito? Quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você abre a sua Bíblia e começa a ler, é Deus falando contigo. O que é a Bíblia? É um livro comum? É não? A Bíblia é o livro mais vendido na face da terra, que deveria ser de graça, né? Mas infelizmente a corrupção do homem é grande. Sabe quem começou isso tudo? Sabe onde começou a corrupção no mundo? Não é? Não. Lá começou a desobediência, né? A traição, a mentira começou lá em cima. Mas a corrupção humana começou nos filhos de Samuel. Sabia disso? Se você ler o livro de Samuel, você vai entender numa parte ali que ele diz que quando Samuel envelheceu, seus filhos ficaram juízes de Israel. E aí, o necessitado precisava de uma defesa, de um julgamento.
O rico chegava lá e pagava por os filhos de Samuel, e ele julgava o contrário. Tudo isso que acontece hoje começou lá em Samuel. Mas sabe o que aconteceu? Deus colocou as mãos e deserdou Samuel. E tirou o poder de juízo dos filhos de Samuel. É por isso que eles ficaram. Olha bem, como eu estava dizendo hoje. Quando eles subiram a Jerusalém e entraram no templo e ficaram orando. Quantos dias eles oraram? Hã? Quantos dias eles oraram lá para receber a promessa? 11 dias. Na realidade 10 dias, que nos 11 ele já estava sabendo. Então eles começaram a orar. Entraram no templo 500 pessoas para buscar a promessa. Mas quando chegou o dia do Pentecoste, o dia que a casa encheu do mover do Espírito Santo, onde ele estava, só tinha 120. O resto desistiram. Hoje nós andamos pela rua por aí, você vai encontrar pastor, você vai encontrar padre, você vai encontrar freira, você vai encontrar psicóloga, você vai encontrar todo tipo de gente. Pastor, presbítero, diácono, evangelista. Você vai encontrar todo tipo de religioso. É mais difícil você encontrar um ateu do que outra coisa. Então, eles saíram daquele momento, depois de 10 dias, no 11º dia, eles saíram da casa onde estavam. E aí, a casa estava. Eles saíram cheios do Espírito Santo. Quando ele saiu dali, irmão, eles saíram orando e pregando e falando em línguas. E quando o povo viu, disseram, eles estão embriagados, porque estavam falando uma língua que eles não entendiam. Porque o dom de língua é língua dos anjos, é língua de Deus, é língua do Pai. Você pode ter as melhores faculdades do mundo, você não vai entender quando a palavra é falada. Como se dissesse Haraba Suryandalamanai. O que foi que eu te disse? Haraba Suryandalamanai. Glorificado é Deus sobre todos os povos. Amém? Então é uma língua que, quando eles saíram falando assim, e pregando na língua de cada país. Além da língua dos anjos que eles desceram falando, eles começaram a pregar na língua de cada país que tinha ido. E eles falaram que não tinha como entender a linguagem que eles saíram falando de dentro da casa. E na primeira mensagem que Pedro pregou em praça pública, quantas almas ganhou? Se converteram naquele dia mais de 3.000 almas. Hoje você prega e poucas são as pessoas que aceitam Jesus. Só tem uma coisa: se eu não aceitar a Jesus, jamais eu entrarei na glória de Deus. É a promessa. A salvação é uma promessa. Morar com Jesus na nossa eternidade é uma promessa. Essa promessa só vem através do quê? Marcos 16:16 disse: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Aí eu te pergunto, aonde está Tomé? Que não crê? Olha bem, Jesus pode ter perdoado ele,
Que Jesus tem um coração grande demais. Olha o que é o coração de Deus, irmão. Às vezes a pessoa é um assassino, um bruxo, um troço, qualquer assim, que não vale nada, né? Mas se ele se arrepender e dizer: Jesus, eu me arrependo de tudo que eu fiz e não vou fazer mais, Jesus perdoa ele e salva. Amém? Ah, mas aquele homem foi um assassino. Mas não é a sua atitude que te salva. Amém? O que salva você é o seu arrependimento e a sua aceitação verdadeira a Jesus. Quem não se arrepende, tem um monte de pessoas aí que às vezes ele se batiza dessas águas, mas por interesse, não para servir a Jesus. Deus não impede de você enriquecer, Deus não impede de você trabalhar, Deus não impede de você fazer nada. Deus não impede você pecar, irmão. Entendeu? Porque Ele nos deu o livre-arbítrio para nós fazermos da nossa vida aquilo que queremos. Amém? Que vida você quer levar? Aonde você quer chegar? Com quem você quer viver na sua eternidade? A palavra de Deus, ela nos ensina que só tem dois caminhos. E diz assim, ó: estreito e apertado é o caminho que leva à salvação, mas largo, amplo é a que leva à maldição, à perdição eterna. Então, a escolha é nossa. O que vamos escolher? Nós temos que escolher. Nós não podemos ficar em cima do muro. Esses tempos atrás eu falei aqui e vou falar novamente. Eu preguei para um jovem dos 15, 16 anos. E falei para ele: você gostaria de aceitar Jesus como seu único Salvador na sua vida? Ele veio na minha casa e disse: não, pastor, primeiro eu vou viver a minha vida. Quando eu ficar velhinho, aí eu vou lá e aceito Jesus. Qual era o interesse dele? Não era de salvação. Eu falei: pois bem, só que você entenda uma coisa: o amanhã não pertence nem a mim, nem a você, nem a ninguém. O nosso amanhã pertence a Deus. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Ele falou para mim: eu planejo. Ele está certo. Sem problema, mas tem certeza que vai acontecer? Não. Ele riu de mim e foi embora, tudo bem. Eu orei por ele ainda, para Deus abençoar ele e abrir a mente dele para ele entender. 3 dias depois, ele estava embaixo de uma garreta. Só a lama. Viveu a vida, aproveitou a mocidade dele. Se ele tivesse entendido o que Deus falou para ele através das minhas palavras, ele teria crescido. Estava vivo até hoje. Talvez seria um pastor, um bispo, um missionário, alguma coisa, né? Mas não. Ele queria viver primeiro o mundo. Depois, se desse, aí ele se agradasse e ia servir a Deus. Nosso amanhã não tem escolha. Nós escolhemos a nossa situação, mas o nosso dia Deus já escolheu. Deus já sabe o seu dia. Deus já sabe o meu dia. Deus já sabe de todas as coisas. Bispo, mas eu quero, eu quero viver mais. O que eu faço? O que você faz para acrescentar dias na sua vida? A Bíblia te ensina? Ensina. E qual é a receita bíblica para vivermos mais?
Obedecei vossos pais e vossas mães e serão acrescentados os seus dias de vida na terra, diz o Senhor. Amém? Olha bem. Honra o teu pai e a tua mãe e serão acrescentados os seus dias de vida na terra. Só que antes de honrar a minha mãe e o meu pai, eu tenho que honrar o meu Deus. Amém? Porque a Bíblia diz que Ele é digno de toda honra e toda glória. Então nós temos que honrar o nosso Deus primeiro. Amém? E depois o nosso pai e a nossa mãe. Aí os nossos dias de vida serão acrescentados. Porque se eu honrar o meu pai e minha mãe e não honrar a Deus, nada eu estou fazendo. Por quê? Porque Deus é pai, irmão. É ou não é? Deus é pai. Então quando eu estou honrando o meu Deus, aí eu posso mencionar o nome do meu pai e da minha mãe. Eu às vezes fico triste, mas alegre ao mesmo tempo. Por quê? Eu preguei para minha mãe 27, 28 anos por aí. Deus tirou ela da cova da morte 3 vezes através da minha oração. Mas não foi suficiente para ela aceitar Jesus. A escolha. Um dia ela falou para mim assim: olha, eu preferia ver você preso dentro de uma cadeia eternamente ou morto do que ver você em cima do púlpito falando essas besteiras. Para ela o que eu falava era besteira. Mas na hora que estava morrendo, chama o Renato para mim. Era assim. E eu nunca disse não. Só que eu cobrava. Entendeu? Um dia eu ia fazer uma campanha em Goiás e ela estava, morre ou não morre, lá no hospital em Marial. E aí minha irmã, a Nair, chegou e estava todo mundo lá, corriola toda. E ligou: Renata, vem aqui, porque você não pode viajar por causa que a mãe está ruim e o médico disse que a mãe vai morrer. Eu falei: vai morrer nada. Eu vai, eu falei: olha, Nair, eu não vou deixar de fazer a obra de Deus por causa da minha mãe. Por quê? Você não honra ela? Eu falei: eu honro. Se eu não honrasse, eu não tinha orado para ela sair da morte. Falei: só que tem uma coisa. O meu Deus eu tenho que honrar primeiro. E eu tenho a campanha marcada. E eu não vou decepcionar meus pastores e nem o meu Deus. Mas eu vou passar e orar por ela. Ponhei as coisas no carro e fui. Quando eu cheguei lá no hospital Amarela, estava todo mundo chorando, se melando tudo. Falei: sabe esse bicho? Ela não vai morrer não. Você não vai ficar? Se ela morrer, eu falei: se ela morrer. Eu comigo não tem sim, não. Comigo é sim ou não. Aí, mas se ela morrer, eu falei: não se preocupe, eu vou orar nela. Orei, entrei no hospital, que eu não podia entrar. Entrei, orei. Falei para ela aceitar Jesus novamente. Não. Aí, falei: tá bom. Aí saí, quando eu ia assim: e aí, mãe, como está? Eu falei: ela vai voltar daqui a pouco. Fica tranquilo. Peguei meu carro: você não vai ficar? Eu falei: não. Ele falou: não, dei para conversa. Só que eu fui orando, né? Fui buscando a Deus, falando com Deus. Porque é Deus que resolve, não é o médico. O médico ajuda, mas quem resolve é Jesus. Porque se chegar no momento, mas não tem médico que cure você. Chegar naquela hora que Jesus determinou, naquele momento, não tem médico no mundo que possa te. Porque se eles pudessem, eles não morriam. Então, irmão, eu fui embora. Quando eu estava em Goiás, a Nair ligou para mim: Renato,
A mãe já está em casa, muito boa, tranquila, para cantar e ordinário. Aceitar Jesus não quiseram. Mas tudo bem. Falei, tá bom, eu sabia disso. Não. Aí fiz minha campanha e voltei. A pessoa, quando não tem Jesus, até depois de morto, dá trabalho. É complicado. No dia que ela morreu mesmo, teve que trocar o caixão por causa que ela inchou, trocaram o caixão, ela murchou. Olha que coisa. Mas tem mistério nesse meio? Claro que tem. Né? Então a gente deixou acontecer, né? Fizeram tudo. Missionário, você fez o culto fogo da tua mãe? Eu falei, não vou fazer. Aí, por quê? Porque já tinha convocado o padre para fazer. Então o padre vai fazer. Chegou lá uma santona desse tamanho assim, um pedaço de barro desse tamanho assim. E eu falei, Jesus. Aí eu sabe o que eu fiz? Fui dormir. Amém? Descansar para não pegar no outro dia. E não participei de nada. Ajudei no que precisava financeiramente, eu ajudei. Mas em outras coisas não. Porque a última pessoa que viu ela viva fui eu. E na última hora ainda eu apresentei Jesus para ela e ela negou. Não quis. Eu falei, olha, na hora que eu saí daqui, a senhora morreu antes de eu sair da sala. A moça estava esperando eu terminar de orar para ela entubar. Eu falei, não precisa entubar não, que ela vai morrer agora. Que isso? Eu falei, você vai ver. Já é a hora, não tem mais saída. Aí, quando eu saí, que eu peguei na porta para sair, ela respirou e morreu. Morreu sem Jesus. É triste, mas ao mesmo tempo é alegre, porque a minha parte eu fiz. O que Deus determinou para mim fazer, eu fiz. Não tenho remorso nenhum disso. Agora, nós éramos em 14, hoje só estamos em 2. Só eu e o Pedro, meu irmão. E o meu irmão agora, segundo, está na cadeira de roda, né, irmão? Por quê? Vai falar de Jesus para ele. O negócio dele é diferente, é idolatria. Uma das coisas que Deus mais odeia no mundo é a idolatria. Só que tem uma coisa. Nunca deixe de perdoar ninguém. Seja ele bom ou mau. Se ele te agredir, te fazer alguma coisa, te levantar contra ti, perdoa. Sabe por quê? Porque se você não perdoar, você também não será perdoado. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, diz assim: no capítulo 7, perdoai e serei perdoado. Não julguei para não ser julgado, porque com o juízo que te julgares, com ele será julgado. Você já pensou, irmão, quantas pessoas julgam o outro sem ter conhecimento e sem entendimento? As igrejas estão assim, de pessoas a julgar aquele irmão, é isso, é aquilo. Espera lá. Você não nasceu para acusar ninguém. Você nasceu para perdoar e não para acusar. Amém? A acusação traz você também o crime da mesma forma. Então, deixa. Bispo, mas eles me odiaram, eles me odeiam, ele faz isso, mas perdoa, irmão. Se ele não te perdoar, o problema é dele e não seu. A sua parte com Deus você fez. Agora, se você não perdoar, você está enrolado. Amém? Pega a viola ali, irmão. Aleluia.